Olá, estamos de volta à nossa série sobre as 7 igrejas. E hoje vamos estudar sobre a mensagem que Cristo enviou à igreja de Esmirna. Acompanhe-nos em Apocalipse 2, versículo 8 até o versículo 11. Diz assim a palavra: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Esta é a mensagem que Cristo enviou a esta igreja. Esmirna era uma belíssima cidade construída nas praias da Ásia Menor. Grande parte da sua vegetação era constituída de pés de mirra, plantas de cheiro suave. Era chamada a mais bela cidade e tinha muitas e lindas paisagens. Esmirna significa perfume ou cheiro suave. E este período começa do ano 100 até o ano 323. De acordo com o que acabamos de ler na Bíblia, os cristãos desta época eram pobres em bens deste mundo, mas possuíam a riqueza da fé. Durante esse espaço de tempo, os imperadores romanos e grande parte de revoltados judeus, movidos pelo paganismo e por ciúme religioso, resolveram proibir de uma vez que os crentes parassem de pregar a doutrina de Cristo. E não admitiam nem que eles se reunissem em suas igrejas. Esses imperadores provocaram uma terrível perseguição contra os cristãos nos anos 303 a 313 depois de Cristo. De acordo com a predição do apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo 11, versículo 36 a 38, diz que outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Um dos imperadores,
chamado Diocleciano, entendeu que o cristianismo não fazia bem à sociedade e concluiu destruir tudo que lembrasse os cristãos. Ele queria apagar o nome de Cristo. Ele não sabia que apagar o nome de Cristo era como eliminar o sol para não alumiar mais os planetas. Então causou uma grande perseguição ao povo de Deus. Fez uma lei que ordenava a destruição de todos os cristãos. Proibiu a Bíblia. Ninguém podia possuir a Bíblia. Cidades inteiras com seus moradores foram desmanchadas. Alguns destes imperadores tiveram seus nomes escritos em colunas de mármore, pensando que realizaram boa obra. Eram seus nomes: Diocleciano, Jovino, Galério, Hércules, César Augusto e Maximiano. Esses imperadores não sabiam que Deus é quem dirige a sua igreja e que ela sairá vitoriosa de toda essa luta entre o bem e o mal. Foi isso o que aconteceu com os cristãos daquela época. Algumas lições importantes que podemos tirar dali. A Bíblia disse em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12: todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. São palavras do apóstolo Paulo. Só não será perseguido aquele que se conformar com o mundo, aquele que professar o cristianismo, mas que as suas obras negar o poder do cristianismo. Mas aquele que viver retamente em Cristo Jesus será perseguido, assim diz a palavra. João capítulo 16, versículo 1 e 2, disse o Senhor Jesus: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Foi Jesus que falou. Os homens vão expulsar vocês das sinagogas. E chegará a mesma hora que aquele que vos matar, ele pensará que fez um trabalho de honra para Deus. Diante dessas situações, o que podemos fazer? Será que concluiremos que não pregaremos mais a palavra de Deus, porque ela não traz mais outro resultado a não ser ódio e perseguição? Não. Uma coisa interessante que precisamos saber: Jesus, no seu sermão, onde falou as bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos maltratarem,
mentindo e disserem todo o mal contra vós. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os cristãos que foram antes de vós. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É o que Jesus falou. E o apóstolo Paulo também nos conforta em Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o apóstolo prossegue. Quem nos separará do amor de Cristo? Preste bem atenção nestas palavras. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Grande consolação. Não há nada que nos separa do amor de Deus. Por isso, você que segue a Cristo, não podes temer os homens. Não podes temer a ira dos homens. Deus chama homens para defender a sua causa. Deus chama homens que não se vendem nem se compram. Homens que chamam o pecado pelo seu verdadeiro nome. Deus chama homens como Elias, que mostrou o pecado do rei Acabe. Eu não sou o perturbador de Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos de Deus e seguistes os Baalins. Foi a resposta do profeta ao rei Acabe. Deus chama homens como o profeta João, que não temeu mostrar o pecado ao rei Herodes, embora isso lhe custou a vida. Mas ele morreu em nome de defender a causa. Natã, o profeta, se dirigiu a Davi. És tu, este homem. E essa coragem
que Deus quer que os seus representantes tenham hoje. Por falta desses homens, o mundo está a perecer. O mundo está a perecer. Porque aqueles que foram chamados por Deus, não estão a ser fiéis ao seu dever. Por isso a palavra de Deus nos convida a ti e a mim, para nos erguermos, para sermos representantes do Senhor. Muitas vezes teremos que chamar a atenção daqueles que pervertem a palavra de Deus. E isso vai suscitar o ódio dos homens, vai suscitar a ira. Mas Deus será com os seus servos. Por isso, o Senhor nos dá uma belíssima promessa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a linda promessa que o Senhor nos dá. Ainda outra promessa que o Senhor deu nesta mensagem é que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A segunda morte será infligida depois do milênio, depois dos salvos gozarem os 1000 anos no céu. Jesus voltará do céu com os remidos e a nova cidade, a nova Jerusalém. E aí ocorrerá a ressurreição dos ímpios para serem destruídos. Essa destruição é que é chamada a segunda morte. Mas se você for o vencedor, não sofrerá o dano dessa segunda morte. Pelo contrário, você estará com Jesus eternamente. E essa é a vontade do Senhor. Espero que atendas ao convite do Senhor Jesus. Ser fiel ao teu chamado. Ser fiel até a morte, e Ele te dará a coroa da vida. É a palavra do Senhor e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.